fim de um fumante. E escrevendo esta carta, estarei cumprindo uma promessa feita ao meu pai, ou seja, divulgar o seu sofrimento. E quem sabe servir de exemplo para outras pessoas. Meu pai e minha mãe tiveram 5 filhas, 5. Márcia, Cecília, Lúcia, Cláudia e Kátia. Nossos pais, seu Antônio Ramos Martins e Dona Maura. Ele era pintor e vendia pipoca nos finais de semana na porta da igreja para auxiliar nas despesas de casa. Durante a semana, pintor. Nos fins de semana, ele vendia pipoca em frente à igreja. A nossa situação só começou a melhorar quando nós, filhas, começamos a crescer e começamos então a trabalhar. Cada uma que ia começando a trabalhar ajudava um pouquinho mais em casa e assim a nossa vida começou a melhorar. Meu pai sempre bebeu. Bebeu bem. Não era assim um bêbado inveterado, mas ele bebia. Bebia sempre. Bebia bastante. Mas não podia se dizer que se chegava a ser um alcoólatra mesmo, não. Mas gostava de beber. Agora fumar, sim. Este homem fumou, mas fumou o que talvez poucas pessoas no mundo já tenham fumado. O cigarro, aliás, foi o grande vício da vida de meu pai. Mas certa vez, já não há muito tempo, sentindo falta de ar e febre, o médico disse que era pneumonia. Ele precisava parar de fumar, além, claro, de fazer todo um tratamento. Mas ele não parava de fumar. Ele nem parava de beber e nem de fumar. A Márcia, minha irmã, que mora em São Paulo, vinha sempre visitar o pai e notou que ele não andava bem. Notou que ele não vinha vindo, cada vez que ela vinha visitar, via o pai cada vez pior e o levou ao posto de saúde, onde foram feitos outros exames. Na verdade, esses novos exames feitos constataram, diagnosticaram que meu pai tinha enfisema pulmonar. A médica disse que o caso, olha, é grave, porque antes disseram que era pneumonia e tal, mas agora se chegou à conclusão que não era pneumonia não, era enfisema pulmonar. O senhor praticamente não tem mais pulmão. Ou o senhor para de fumar, mas para de fumar hoje. Para de fumar agora, ou o senhor morre logo. Aí o que meu pai respondeu? Olha o que ele respondeu para a doutora. Doutora, se for para morrer de qualquer maneira, então eu morro fumando. A doutora também respondeu no mesmo, sabe, assim, do mesmo diapasão. Então o senhor que sabe, horas. O senhor que sabe. Se o senhor morrer, enterra e pronto. Só que eu devo alertar o senhor, seu Antônio, que o senhor vai sofrer muito e a sua família também. Ah, mas não tem problema. Já que eu não vou ficar sem fumar, eu não vivo sem fumar. Então, tudo bem. O senhor quem sabe, eu estou avisando. Eu estou falando para o senhor que o senhor não tem mais pulmão. Para de fumar ou o senhor vai morrer logo. Ah, mas é assim mesmo, já que eu vou morrer de qualquer maneira, então que eu morro fumando. Mas não é o caso do senhor morrer fumando. É o sofrimento que o senhor vai passar. O senhor pensa que enfisema pulmonar, na medida em que vai se agravando, vai deixando a pessoa sofrendo muito. E isso não só a pessoa, a família inteira. Mas aí, olha, o senhor é quem sabe. Morreu, enterrou e pronto, e acabou. O senhor é quem sabe. O senhor não quer ouvir o que a sua médica, o que eu, doutora, estou falando, então o problema é do senhor. Impressionante. Depois desta consulta, ele fumou ainda mais. Ele fumava ainda mais. Parece que era um prazer que ele sentia em desafiar a médica. Quer dizer, a médica já falou para ele, só que sabe, morrer em terra, acabou tudo. Agora o sofrimento. E ele, olha, e fumava mais ainda. A médica tinha razão. A sua falta de ar começou a ser tanta que um dia, ao sair de casa, meu pai caiu na rua. Levado ao hospital, ele ficou 10 dias internado. No seu bolso haviam 3 maços de cigarro, 3.
Feito a tomografia, o médico falou que por ele fazer tanta força para respirar, a pressão subiu. Deu derrame, onde uma parte do seu cérebro foi afetada. Colocado num balão de oxigênio, meu pai lutava contra a morte. E o médico falou: olha, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Levem para casa, me desculpa dizer, para ele morrer em casa, porque em 3 dias ele morre. Então não adianta nem ficar aqui. Mas o médico se enganou. O médico se enganou. Não, ele não morreu em 3 dias. Papai ainda viveu 3 meses. Ainda 3 meses. Porém, conforme havia dito a primeira doutora, foi um sofrimento só. Foi um sofrimento só, tanto para ele como para a família. Por sorte, nossa família é muito unida. Por sorte, nós irmãos nos uníamos e dividíamos o que gastávamos. Nós nos uníamos e nos dividíamos em atendê-lo, remédios, fraldas. Papai ficou paralisado do lado esquerdo. Ele perdeu a fala e quando ele forçava a falar, era tudo enrolado que não dava para entender nada. Não reconhecia bem as pessoas. Nós, as filhas, ele reconhecia, mas pessoas estranhas ele já não levava mais, já não lembrava mais. E a sua comida? Batida no liquidificador. Porque agora tinha que ser só assim, batida no liquidificador. Durante a noite, dava desespero. Minha mãe passou a dar calmante para o meu pai para ele poder dormir, para ele poder descansar. Senão, olha, ele não deixava, nem dormia e nem deixava ninguém dormir. Tanta era a dor que ele sentia. A doutora tinha razão. Ou o senhor para de fumar, ou o senhor vai morrer logo. E ele bateu firme na doutora. Falou: então se é para morrer, doutora, eu morro fumando. Mas, então tá bom, se é assim, então... tá bom, morreu, enterrou, acabou. Só que eu estou querendo lembrar o senhor do sofrimento. Sabe, do sofrimento. Você vai sofrer muito e vai fazer a família inteira sofrer. Quando passava o efeito do calmante que mamãe dava a ele para ele descansar, ele queria andar, mas não conseguia. E como era teimoso, se jogava da cama. Teve um dia quase que ele se arrebentou inteiro. Tanto que tivemos de colocar um colchão de cama, um colchão assim de cama de casal, no chão, para quando ele caísse não se machucasse, porque ele se jogava mesmo. Ele estava com meio corpo paralisado, mas queria andar, queria andar, queria andar. Então, como eu repito aqui, como tinha dito a primeira médica que ele iria sofrer muito e a família também, realmente, seja pela ferida que deu dele nas costas, seja pela dificuldade em dar banho, precisava que, homens viessem, assim, para dar banho nele, fazer a barba. O fato dele fazer tanta força para respirar, a face do rosto do meu pai formou um buraco. Mas aqui, olha, ficou assim fundo, um buraco, de tanta força que ele fazia. Formou um buraco, impressionante, ficou um buraco de tanta força que ele fazia para respirar. A face do rosto de papai afundou. Os olhos ficaram assim arregalados. Mas uma coisa estranha. Papai deu de ficar com a língua para fora. Porque talvez para respirar ele punha a língua para fora e fazia força. E acabou ficando com a língua para fora. E inclusive dava para ver suas costelas, mas dava para pegar cada uma das costelas dele de tão magro que ficou. Não era fácil cuidar do meu pai mesmo, não era de verdade. Pessoas de todas as religiões que sabiam da sua situação vinham em casa rezar para ele, orar por ele, pedindo para Jesus. Incrível. Pediam para Jesus levá-lo embora. Mas ele não morria. Ele não morria. O segundo médico deu 3 dias. 3 dias para ele. Olha, ele já estava inteirando quase 3 meses. E ele não morria. E só sofria. No penúltimo dia de sua vida, no penúltimo dia da sua vida, a cachorra Buba que ele tinha, a cachorra Buba que gostava muito dele, e enquanto ele ficou doente, a Buba ficou meio tristonha lá fora. Pois no penúltimo dia da vida, essa cachorra veio, subiu na cama, deitou ao lado dele, lambeu
deu 2, 3 lambidas assim, ficou como que olhando para o meu pai, como se estivesse se despedindo. Impressionante, todo mundo ficou, que ela não tinha entrado naquele quarto durante todo esse período que ele está assim, sabe, de cama e tal. Mas neste penúltimo dia, pois ela veio, entrou no quarto, subiu na cama, sabe, ficou olhando para ele, deu 2 lambidas assim nele e veio embora. E desceu da cama e foi embora. Sumiu. A Buba desapareceu. Como se estivesse se despedindo do meu pai, ela foi embora. No dia seguinte, que seria o dia da sua morte, papai só gemia. Na verdade, ele estava quieto e saía um barulho feio da garganta. Não era gemido. Lembrava gemir, mas não era. Dizem até que é a morte que está chegando, por isso que a pessoa fica assim nos momentos finais, porque era um barulho, era uma espécie de um gemido, mas não era gemido, era um barulho que estava aqui na garganta dele, saia da garganta. Segundo nos disseram, era que a morte estava chegando. Às 6 da tarde, eu fui para minha casa. Às 7, tocou o telefone, teu pai morreu, teu pai faleceu, teu pai acaba de falecer, teu pai acaba de morrer. Pode ser até pecado, mas agradeci a Deus nesta hora por ter acabado com tanto sofrimento. 3 meses. Ninguém tinha ideia do que era ver uma pessoa sofrer, depois que nós passamos pelo sofrimento do meu pai. Antes de adoecer, um dia meu pai pediu que quando ele morresse, 2 coisas ele gostaria de receber. Uma homenagem no programa do Eli Correia, na sessão Que Saudade de Você. Isso ele fez eu prometer, que eu mandasse uma carta para o Eli Correia, porque mesmo depois de morto, ele queria ser homenageado na sessão da saudade. E a segunda coisa, que colocasse no seu caixão, pelo menos, uma rosa vermelha. Na verdade, papai, seu caixão estava todo enfeitado de rosas vermelhas. Eu não ia deixar de cumprir o seu pedido. Muito embora o senhor nem doente estava quando falou isso, mas era como que prevendo, porque dias depois o senhor acabou ficando doentado, fomos lá no médico, falou que era pneumonia e depois descobriram que era enfisema pulmonar. O detalhe, papai, que o senhor uma vez no seu caixão estava até bonito. Quer dizer, nem parecia aquela pessoa que era pele e osso. Depois de morto, o senhor ficou até bonito, papai. O senhor até que estava bonito. E nós colocamos todo no seu caixão as rosas vermelhas. Não uma, como o senhor pediu, pelo menos uma. Nós enfeitamos o seu caixão só de rosas vermelhas. Aliás, essas rosas não faziam parte do convênio, mas nós, suas filhas, compramos as rosas, suas irmãs e irmão fizeram questão também de pagar. Quer dizer, todos nós dividimos o preço das rosas e os seus sobrinhos também. Quanto à homenagem do Eli Correia, papai, já escrevi para ele e acho que agora o senhor está feliz. Em algum lugar que o senhor está, tenho certeza que o senhor está ouvindo essa mensagem, o senhor está ouvindo esta homenagem. Ver um maço de cigarros com essas fotos que hoje em dia são colocadas chocam. Realmente chocam mesmo essas fotos dos maços de cigarro. Agora, viver a situação é muito pior. Muito pior. Porque você ver a foto é uma coisa, agora você passar pelo sofrimento como nós passamos é muito triste. Deveríamos ter mágoa do nosso pai, seja pela bebida, seja enfim pela vida aqui, mas diante de tanto sofrimento, tudo foi esquecido e perdoado. No final de sua vida, nos instantes finais de sua vida, estávamos todas nós ao lado dele.
nós, filhas, minha mãe. Pai, eu tenho certeza que hoje o Senhor está na paz do Senhor. Dizem que tanto sofrimento é acerto de contas com Deus. Se isso for verdade, Pai, o Senhor acertou todas as contas com Deus antes de partir, porque o que o Senhor sofreu, como aquela médica falou e era verdade, o Senhor sofreu, Pai. Do Senhor, eu não quero lembrar desses momentos tristes, eu quero só lembrar as coisas boas. Quando o Senhor vendia pipoca perto da igreja, na frente da igreja, com aquele dinheirinho comprava um bolo, dividia um pedaço para cada uma das suas filhas. Quando chegava o Natal, o Senhor contava o que tinha no bolso, dividia para comprar o presente para cada uma de nós. É, papai. Mas hoje é tudo saudade. Beijos para o Senhor de sua filha, em nome de toda a família. Papai Antônio Ramos Martins, que saudade de você. Mas, papai, o Senhor só deveria ter fumado menos. Esse teu vício, papai, foi quem levou você para o cemitério. Eu, sua filha, Maria Cecília Martins, Rua Jorge Vila Franca, 135, Jardim Primavera. Estou aqui para dizer ao senhor, papai, que apesar de tudo, que saudade de você. Mais uma história que a vida escreveu. E o detalhe é que até no hospital ele queria fumar. Até no hospital ele queria fumar. Em casa, se deixasse, ele queria fumar. Quer dizer, a pessoa morrendo e ainda queria fumar. Sofrendo como sofreu. Cumprida, ou cumpridas, né, os seus pedidos. O de colocar flor vermelha no caixão, flores vermelhas, rosas vermelhas. E o de divulgar no rádio, de o Eli Correia narrar a carta da saudade. Então, seu Antônio Ramos Martins, agora o senhor pode descansar em paz. Quanto às flores vermelhas, elas enfeitavam o seu caixão. Faltava a homenagem da filha, dos filhos, né, das filhas, através do rádio. Homenagem esta que nós estamos fazendo. Foi uma das coisas que o senhor pediu. Olha, quando eu morrer, eu quero que vocês me façam isso, isso, isso. E uma delas é você escrever uma carta para o Eli Correia. E a filha escreveu, a Maria Cecília Martins. E nós narramos a sua história, senhor Antônio. Antônio Ramos Martins, que saudade de você. A emoção do povo. Programa Eli Correia.